Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de questões da lei de drogas, né? Uma lei que vai cair no seu concurso agora para a Polícia Penal e também outros concursos, né, da segurança pública, que vale muito a pena vocês estudarem, né? Ali com afinco. Então, vamos lá, né? Vamos ver algumas questõezinhas que podem cair e você poder gabaritar essa prova. Vamos lá? Compartilhando uma tela com vocês aqui, para a gente poder fazer essas questões que eu selecionei, são 10 questões que trabalham, né, de uma certa forma, com o conteúdo que vai cair na nossa prova. A lei de drogas, lei 11.343, né, não esquecendo que o conceito de drogas vai estar previsto numa portaria da Anvisa, por isso, né, o artigo 33, ele vai, na verdade, necessitar de uma complementação. Essa complementação, ela vai vir por meio da portaria da Anvisa, por isso que é uma norma penal em branco, heterogênea, né? Não vai buscar no mesmo instrumento em que está a lei, mas sim numa portaria de um outro órgão, né? Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a primeira questão que nós temos é uma questão que caiu, inclusive, né, para a Polícia Civil, escrivão, que fala para a gente acerca das penas aplicáveis a indivíduo flagrado com pequena quantidade de cocaína para consumo pessoal. Isso é muito importante, né? Porque se vir a palavra consumo pessoal, a gente já vai direcionar para a questão do porte, né, e da posse de droga para consumo próprio, sem autorização, julgue o item a seguir. Neste caso, a pena é de prestação de serviço à comunidade pelo prazo de 5 meses, se o usuário for primário, ou 10 meses, se ele for reincidente. Bom, gente, penalização. O que significa com essa despenalização? Quer dizer, gente, que nós vamos ter a não aplicação de pena privativa de liberdade. Isso daqui é muito importante, tá? Nós não temos mais a pena privativa de liberdade. Nós vamos ter, na verdade, institutos, né, que vão ser despenalizantes. Nós vamos ter a possibilidade da prestação de serviço comunitário, a questão, né, ali de uma advertência sobre os efeitos do uso da droga, né, e também a possibilidade de ser encaminhado para um programa de prevenção ali às drogas. Então, se a gente for olhar o artigo 28, seguindo aqui comigo, nós temos quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo. Então, a gente trata aqui, né, de um tipo misto alternativo. Para consumo pessoal, basta a prática de uma dessas condutas que vai estar já caracterizado o crime previsto no artigo 28, sem autorização, olha aí o elemento, né? Elementar, que é muito importante, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. E olha o que importa para a gente: as penas previstas nos incisos 2 e 3, que é prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, nós vamos ver que tem um prazo máximo de 5 meses. Agora, e se esse indivíduo ele for reincidente? Ele já foi condenado uma vez, dentro do lapso temporal, né? Ali do cumprimento da pena, no período ali de entre meios ali de 5 anos, ele vem novamente a ser pego, né?
com posse de drogas para consumo pessoal. Gente, não vai ser caso de pena privativa de liberdade, isso é muito importante, porque é um instituto despenalizador. No caso de reincidência, o máximo que ele vai ter vai a questão, né, dessas penas aplicadas, tanto no inciso 2, que é a prestação de serviço à comunidade, quanto medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, a gente vai ter que, ao invés de ser 5 meses, serão 10 meses. Por isso que essa questão, ela está correta, né? A gente tem a pena de prestação de serviço à comunidade pelo prazo de 5 meses, se o usuário for primário, ou de 10 meses em caso de reincidência. Se ele descumprir, né, gente, a pena imposta, ele vai ter a conversão para pena privativa de liberdade? Não, tá? Então, isso é muito importante. Ele pode sofrer uma ademoestação verbal e também ele pode sofrer, se for o caso, ali a multa, tá bom? Então, não tem, no caso, né, da posse de drogas para consumo pessoal, nós não vamos ter a questão ali da pena privativa de liberdade, tá? Então, isso tem que ficar muito bem claro, muito bem esclarecido na prova de vocês, né? Para que não haja ali problemas maiores, tá bom? Então, fica aí essa dica para vocês, ok? Depois nós temos, ano de 2021, nós vamos ter também para escrivão da polícia. Acerca das penas aplicáveis a indivíduo flagrado com pequena quantidade de cocaína para consumo pessoal, sem autorização legal, julgue o item a seguir. Aplica-se a esse indivíduo pena privativa de liberdade? Não, nós já sabemos. Houve uma despenalização. Desde que evidenciado o descumprimento reiterado das penas que subsistem à prisão, ouvidos o Ministério Público e o Defensor Público, aí está errado, né? Acabei que eu já adiantei para vocês. As penas do artigo 28 são advertência, prestação a serviço à comunidade e medida educativa, pelo prazo de 5 meses. No caso de reincidência, 10. Se ele recusou de forma injustificada, né, ele não cumpriu essas penas impostas, ele pode ter a admoestação verbal e a multa, né? E ou multa, não tendo aí a conversão para a pena privativa de liberdade. Questão 3. A respeito do tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada, que é ali uma minorante, né, gente? É uma causa de diminuição, prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006. É correto afirmar que, vamos ver, A, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos? Falso, tá, gente? Embora, se vocês, né, fizerem uma leitura sem um certo conhecimento, isso já foi julgado como inconstitucional, a questão da vedação da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Então, pode, tá bom? Não se aplica aos reincidentes, né? Nós vamos ter que sim, é necessário um dos requisitos que esse indivíduo ele seja primário. Trata-se de crime equiparado a hediondo? Não, não trata de crime equiparado a hediondo, tá bom? Na verdade, o tráfico privilegiado, ele retira, ele afasta a hediondez. E D, apenas a reincidência específica impede o reconhecimento da causa de redução de pena? Não, pelo artigo 33, parágrafo 4º, basta que ele seja reincidente para afastar essa minorante, essa causa de diminuição. Então, veja bem aí, né? O artigo 34, parágrafo 4º da Lei 11.343 exige expressamente que o réu seja primário para que goze do benefício do tráfico privilegiado. É um privilégio, é uma minorante. Por isso, letra B. Então, nos delitos definidos no caput, no parágrafo 1º desse artigo, as penas poderão ser reduzidas, olha aí a quantidade, né, de 1/6 a 2/3, né, e aí esse quanto vai ser o juiz que vai analisar,
desde que o agente seja primário, ou seja, não pode ser reincidente, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas e nem integre a organização criminosa, tá? Então, a gente tem essa questão também que deve ser devidamente analisada aí, né, no seu estudo, tá bom? Então, muito importante a gente analisar essa questão. Depois nós vamos ter, né, dentro aí dessa concepção desses artigos, né, que nós não podemos esquecer, o tráfico privilegiado é algo que costuma cobrar muito, tá? Essa redução. E aí, esses requisitos, ele é importante a gente saber, né? Pode reduzir aí de 1/6 a 2/3, ele tem que ser primário, ter bons antecedentes, né? Bons antecedentes, e não se dedicar às atividades criminosas e nem organizações criminosas. 4. De acordo com a Lei 11.343, quem importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expuser à venda, oferecer, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo, fornecer drogas, ainda que gratuitamente. Então, a gente tem 18 verbos do tipo, né? Um tipo misto, alternativo, basta a prática de uma dessas condutas para já restar caracterizado o crime. Sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, vai estar sujeito ao quê? Aqui está pedindo o conceito secundário de crime. E aí a gente tem reclusão, né, iniciar aí no regime fechado de 5, né? A gente vai ter aqui a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multas, né? Então, o que pede mesmo a letra da lei, o artigo 33 da 11.343 de 2006, ok? Então, letra B de bola. Vamos para a questão 5. Da ementa de julgamento de recursos em processo criminal, envolvendo a condenação em primeiro grau da parte ré por tráfico internacional de drogas perante o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, extrai-se a seguinte narrativa: a informação da ré foi fundamental para a localização de fulano de tal, para a decretação de sua prisão, instauração de inquérito policial para investigar a participação de demais integrantes da organização criminosa, bem como posterior propositura do processo de número X contra o integrante da organização criminosa, fulano de tal. Com fundamento na Lei 11.343, né? E aqui a gente também tem, conhecida como Lei de Drogas, apesar que daqui está 6, foi um erro aí da questão, tá? É 11.343 de 2006, conhecida como a Lei de Drogas, é possível deduzir a partir dos fatos narrados que a parte é. Nesse caso, gente, é a chamada, né, dentro da espécie da justiça negocial, chamada delação premiada, né? A delação premiada vai ser uma benesse para aquele, né, coautor ou partícipe ali do crime, que ele acaba delatando, né, trazendo informações valiosas para o desmantelamento, por exemplo, de uma organização criminosa e para a responsabilização de outros agentes, né, integrantes ali da empreitada criminosa. Então, a gente tem que a letra correta vai ser, né, não traz a absolvição, tá? É um benefício que vai trazer uma redução. É a letra D, foi beneficiada pela delação premiada e obteve redução da pena, né? Porque a partir ali da contribuição, a gente vai observar, né, que foi feita a prisão de fulano de tal, houve a investigação, houve o processamento, né? E ali foi possível saber qual é o integrante da organização criminosa da qual, né, o Ministério Público buscava informações. Então, o artigo 41
da lei de drogas traz para a gente. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente, né, gente, tem que partir dele, tem que ser, não pode ser de forma com constrangimento, com coação ou intimidação, com a investigação policial e o processo criminal, na identificação dos demais coautores ou partícipes, né, então são aí agentes, concurso de agentes do crime, e na recuperação total ou parcial do crime. No caso de condenação, né, se no final descobrir que, né, vai ser de fato condenado, vai ter um decreto condenatório, terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3, tá bom? Então, a delação premiada, ela não vai absolver, mas ela reduz de 1/3 a 2/3, tudo bem? Questão 6, vamos lá. Considerando a legislação especial, julgue o item a seguir. Agente denunciado por tráfico de drogas que confesse o porte da substância para consumo próprio. Caso venha a ser condenado pela conduta imputada, ou seja, pelo tráfico, não terá a seu favor o benefício da atenuante da confissão. Certo, tá, gente? Ele tem que confessar que ele estava fazendo a traficância e não o consumo pessoal, tá bom? Isso, inclusive, é matéria sumulada, previsto na súmula 630 do STJ. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecente exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para o uso próprio, tá bom? Então, ele tem que confessar que, de fato, ele utilizava ali, né, daquela droga para a traficância e não para consumo. Vamos para, né, atenuar e diminuir, né, gente, lá na segunda fase da dosimetria da pena. E aí o quanto que vai diminuir fica a critério do juiz. 7. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos crimes previstos na Lei 11.343, vamos lá, e é importante, tá, gente, a gente saber como que está decidindo o STF e o STJ em matéria, tá, de drogas, porque sempre há atualização, né, frequentes em relação a isso. Vamos lá. A. É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena do artigo 33, parágrafo 4º, que é ali o tráfico privilegiado, quando há condenação junta, né, um concurso de crimes simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o 35, né, da Lei de Drogas. Mas possível que a fração de redução em caso de exclusiva condenação por tráfico seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de drogas apreendida, além das demais circunstâncias do delito, não obstando, né, não impedindo aí a aplicação da minorante por si só a condição de mula. Então, olha que interessante, gente. Aqui é muito importante. Em regra, quando a gente tem a associação com o tráfico, não é possível aplicar o tráfico privilegiado, tá bom? Agora, se ele for condenado apenas no tráfico, é possível sim fazer a modulação, né, de acordo ali, inclusive são condições, né, circunstâncias predominantes, preponderantes na lei de drogas, a qualidade e a quantidade, né? E o simples fato do indivíduo ser a mula, aquela pessoa que é contratada para levar drogas de um lugar para o outro, não é por si só ali um requisito para que seja permitido o tráfico privilegiado. É preciso cumprir todos os requisitos do artigo 33, parágrafo 4º, né? Ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas ou à organização criminosa. Isso vai ser analisado, né, gente, caso a caso, tá? Então, não é genérica, toda pessoa que é mula vai ter o tráfico privilegiado. Não, isso vai ser analisado no caso em concreto. B. Então, essa letra A está correta, né? Vamos ver a letra B. Para incidente da majorante que aumenta, causas de aumento, né, previsto no artigo 40, um bom artigo para cair em prova, inciso 5 da Lei de Drogas, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras, bastando a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Se, além dela, houver a incidência de outra circunstância elencada no mesmo artigo, é possível a aplicação de acréscimo acima da fração mínima, com base apenas no número de causas de aumento identificadas, né? Na verdade, a gente vai ver que
no caso, né, realmente não é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras, tá? Basta que haja ali uma intenção, como também no tráfico internacional, né? Basta que haja ali uma intenção, provas que, de fato, aquilo ali estava destinado para o tráfico interestadual ou internacional, tá bom? Agora, a aplicação, né, de acréscimo acima da fração mínima com base apenas no número de causas de aumentos identificadas, não, tá bom? C. É desproporcional que condenações anteriores pelo delito do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 configurem reincidência. E, por si só, quando cometidos no interior do estabelecimento prisional, não constitui falta grave. Gente, realmente é desproporcional, né? Não é fins de reincidência, né? Inclusive, há questões que o indivíduo, se ele foi condenado à posse de drogas, ele comete um outro crime, que ele não seria ali considerado reincidente. Há entendimentos nesse sentido. Agora, constitui falta grave, sim, né? Dentro ali, inclusive, das condições impostas pela Lei de Execução Penal. O agente que atua diretamente na traficância e que também financia ou custeia a aquisição de drogas, deve responder pela conduta autônoma prevista no artigo 36 da Lei 11.343 e não pelo crime do artigo 33, com causa de aumento do artigo 40, inciso 7, admitindo-se, porém, a aplicação do princípio da construção entre os delitos do artigo 33, parágrafo 1º, e do artigo 34, desde que não caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta. Gente, não é possível, tá? Se o indivíduo, ele ao mesmo tempo trafica e ele mesmo, ao mesmo tempo financia ou ele custeia, ele não pode ter concurso de crime entre o artigo 36 e o artigo 33. Ele vai responder pelo 33 com aumento de pena em razão ali, né, da majorante do custeio, tá? Porque senão a gente teria o bis in idem, e o bis in idem, ele é vedado no Código Penal, né, no nosso ordenamento penal. A gente tem a questão de que ninguém pode ser processado ou julgado, né, duas vezes pelo mesmo fato. Acarreta bis in idem a incidência simultânea das majorantes previstas no artigo 40 da Lei 11.343 aos crimes e tráfico de drogas e de associação para fins de tráfico. Até aí, ok. Bem como a consideração da natureza e da quantidade de drogas para justificar o aumento da pena base para afastar a redução do tráfico privilegiado. Aí não, né, gente? Uma das circunstâncias predominantes para saber, né, ali se vai ser tráfico comum, se vai ser tráfico privilegiado, pode sim analisar a quantidade da droga e a natureza dessa droga apreendida. Então, como eu coloquei aqui para vocês, a letra A, a primeira parte, né? A condenação simultânea nos crimes de tráfico e associação para o tráfico afasta a incidência da causa especial ou diminuição de pena, né? E aí a gente tem o privilégio para artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, por estar evidenciada a dedicação para o crime, né? Então, se ele trafica e, ao mesmo tempo, ele está associado ao tráfico, não tem para que a gente falar do privilégio, porque vai afastar a questão, né, de um dos elementos que ele não pode se dedicar à atividade criminosa. Esse é o informativo 517 do STJ. Na segunda parte, se for condenado só pelo tráfico, é possível a causa de diminuição de pena, estabelecida no artigo 33, parágrafo 4º, seja fixado em patamar diverso, né, do máximo de 2/3, em razão, como eu falei para vocês, da qualidade, da quantidade da droga apreendida. Mas para a prova vocês vão levar, né, se cobrar para vocês a gente vai colocar, né, essa questão de 1/6 a 2/3. E aí a gente tem requisitos para aplicar, né, a minorante: primário, bons antecedentes, não entregar organização criminosa ou dedicar-se à atividade criminosa, é o informativo 766 do STF, 612 do STJ. É possível aplicar privilégio nas mulas, né?
pois essa condição por si só não induz automaticamente, né, a conclusão de que o indivíduo ele integra organização criminosa. Como eu falei para vocês, tem que analisar caso a caso, né? Então, para que falar que o indivíduo ele está, né, dentro de uma organização criminosa ou ele se dedica como modos de vida a uma atividade criminosa, é imprescindível tanto para a prova inequívoca do seu envolvimento estável e permanente com o grupo criminoso, para poder, de fato, excluir a causa de diminuição, que tem que ser baseados em fatos concretos que comprovem que a mule integra a organização criminosa. Se isso não ficar, de fato, demonstrado, ele pode, sim, ser privilegiado, né, o tráfico. B. Para a incidência do artigo 40, inciso 5, basta a demonstração inequívoca da intenção de transposição de fronteiras, tanto interestadual quanto internacional, tá? Mesmo que não chegue a ocorrer. Mas a incidência de mais de uma causa de aumento não implica, né, de forma automática, tem que ser analisado no caso em concreto, como eu já disse, na majoração da pena acima do mínimo de 2/3, na terceira fase. Sua exasperação exige fundamentação concreta. E C. As contravenções penais puníveis com pena de prisão simples não geram reincidência, mostrando-se, portanto, desproporcional que condenações anteriores, como eu falei para vocês, no delito do artigo 28 da Lei de Drogas, configure reincidência, uma vez que não são puníveis com pena privativa de liberdade. Porém, a posse de substância entorpecente para o uso próprio configura crime doloso e, quando cometido no interior do estabelecimento prisional, vai constituir falta grave, conforme, né, o artigo 52 da Lei de Execução Penal. D. O agente que atua diretamente na traficância e que também financia ou custeia a aquisição de drogas deve responder pelo crime previsto no artigo 33 com a majorante, tá? Com a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso 7. Afastando-se, por consequente, a conduta autônoma prevista no artigo 36 da referida legislação. Segunda parte da questão está certa, pode ser aplicado o princípio da consunção, da absorção, né, ali entre o tráfico, o 33, e maquinários, né, o indivíduo que tem maquinários para a produção da droga, o 34, porque o delito mais grave, né, o delito fim, ele vai absorver o questão do delito meio, é o conflito aparente de normas, que se resolve com o princípio da construção ou da absorção. Se não existem contextos autônomos, porém, se forem diferentes contextos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta, não há que se falar em construção, e sim em concurso de crime. Né, a gente tem o informativo 576 do STJ, não acarreta bis in idem, né, simultânea às majorantes previstas no artigo 40, aos crimes de tráfico de drogas e à associação para fins de tráfico, porquanto são delitos autônomos, cujas penas devem ser calculadas e fixadas de forma separadamente, quando for o caso, né, gente, de concurso entre o tráfico e a associação para o tráfico. 9. Vamos lá. A autoridade policial de delegacia especializada no combate ao tráfico de drogas, após apurar em escuta telefônica autorizada que uma certa quantidade de drogas seria introduzidas no presídio, por ordem de Antônio, agente penitenciário, aí não está à toa, aí mostra a sua condição de funcionário público, né? Mesmo que ele é contratado, a gente aplica o artigo 327. Né? Basta que ele esteja exercendo um emprego, uma função, um cargo na administração pública, ainda que sem remuneração, ainda que a título temporário, tá? Então, esse conceito de funcionário público para fins penais, ele é ali alargado, né? Ele vai ser um conceito ali elástico, vamos dizer assim. Então, obteve do juízo competente mandado de busca e apreensão, tendo como alvo a residência de Maria, mulher do preso João.
Durante a diligência, foram apreendidos 2 tabletes de 1 quilo de cannabis sativa e uma pistola Glock 45 com numeração suprimida. E não está à toa, né, essa questão de estar com uma pistola Glock 45 e o mais importante, esse elemento, né, numeração suprimida. Devidamente municiada, então mostra que ela estava ali, né, com potencial lesivo, porque a gente sabe que o Estatuto do Desarmamento traz a questão dos crimes de perigo abstrato, guardada dentro do seu armário de roupas. Maria, confessa, olha aí, ó, admitiu a posse de drogas e da arma, bem como o fato de a droga ter sido adquirida a mando de Antônio. Olha aí a teoria do domínio do fato, né? Que forneceu a quantia necessária para sua aquisição e garantiria sua entrada no presídio. Então, mostra, né, gente, ali esse ajuste prévio, esse concurso de agente, né, demonstrando ali os elementos necessários para o concurso. Nesse caso, qual seria a tipicidade adequada, gente? A tipicidade adequada vai ser a letra C. Maria vai responder por tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida. Ela responde pelos 2 crimes, né? A lei de drogas e a lei do Estatuto do Desarmamento. Antônio, pelo tráfico de drogas e majorado. Por quê? Porque ele é funcionário público para efeitos penais, né? Com as majorantes, tanto em relação ao fato dele ser funcionário público, como também, gente, em razão dele custear, né? E que ficou bem claro para a gente na análise, né, ali, hipotética que a gente vai fazer. Então, prevalecendo-se da função pública e de custear a prática criminosa. Então, a gente tem a letra C, né? C, que eu brinco com os meus alunos, né? Que Cristo me ajuda aí nessa prova. Quais são, gente, as majorantes do artigo 40, tá? Que vai majorar ali de 1/6 a 2/3, né? As penas previstas no artigo 33 ao 37. A natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito, ainda que não ocorra, como a gente já viu. O agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública, olha aí o policial penal, ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância, né? De uma certa forma, ele está numa condição de garante. Vamos relembrar aí o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. 3. A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações, né, nas áreas vizinhas, né, circunvizinhas ali, de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalhos coletivos, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. E aqui em transporte público, só mais um adendo. Não vai ter a majorante, o aumento, se ele transporta a droga, por exemplo, dentro da mochila. Vai ser a majorante se durante o seu trajeto no transporte público, ele realiza a traficância lá dentro, tá? Então, isso é muito importante também, que é o entendimento dado pelo STJ. O crime tiver sido praticado com violência ou grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo, né, que haja uma intimidação difusa ou coletiva. Caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre esses e o Distrito Federal. Da mesma forma, não precisa que de fato ocorra, basta a intenção, né, devidamente provada ali. Depois a gente tem o inciso 7. Sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente. Olha aí os mais vulneráveis, né? Ou a que tenham, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento ou determinação. Oferecer, por exemplo, drogas, né, ali ao incapaz, né, ao inimputável, por exemplo, por doença mental, né? O agente que financiar ou custear a prática do crime vai responder
pelo tráfico, né? Se ele também trafica, pelo tráfico majorado. Se ele só financia ou custeia, né? E ele não trafica, vai ter aí o artigo 36. E aí o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento também. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E aí a pena é de 3 anos a 6 anos e multa, pena de reclusão, e o parágrafo 1º que importa para a gente. Nas mesmas penas, incorre quem? Suprimir, alterar, né? Quem for aí suprimir, alterar, marcar, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato, né? Então, no caso aqui, no exemplo, né, Maria tinha uma arma e essa arma, ela estava com numeração suprimida, né? O que entraria aí no parágrafo 1º, ok? Então, a gente teria aqui a questão bem demonstrada para a gente. Vamos ver, né? O próximo aqui, que é a questão 10. A nossa última questãozinha. No que concerne à lei de drogas, assinale a alternativa correta. Prescreve em 2 anos a imposição e a execução das penas no tocante ao crime de porte de drogas para consumo pessoal? Sim, tá, gente? Não vai seguir aquela regra do artigo 109 do Código Penal, tá? Não segue essa regra. Vai seguir a regra própria, prevista na lei, que é em 2 anos que prescreve. Se o Estado não agir, a gente vai ter a prescrição do direito de punir, e aí vai ser extinta a punibilidade pela prescrição. B, a pena de prestação de serviço à comunidade, no caso de porte de drogas para consumo pessoal, será aplicada pelo prazo máximo de 6 meses? Não, né, gente? Nós vimos 5. Em caso de reincidência no crime de porte de drogas para consumo pessoal, a pena de prestação de serviço à comunidade poderá ser aplicada pelo máximo de 1 ano? Não, né, gente? Nós temos aqui reincidência 10 meses. A internação involuntária, né, compulsória, obrigatória, nos casos de tratamento dos usuários de drogas, perdurará apenas o tempo necessário para a desintoxicação. Até aqui, correto. No prazo máximo de 120 dias? Não, 90, tendo seu término determinado pelo médico responsável. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias se o indiciado estiver preso e de 60 quando estiver solto? Não. Se ele estiver solto, o prazo ele pode ser, né, de 90 dias e pode ser prorrogado por igual período, podendo chegar a 180 dias. Então, nós temos aqui, né, a correta, a letra A, artigo 30, né, da Lei de Drogas, que prescreve em 2 anos a imposição e a execução da pena quando se tratar, né, ali do porte, né, ou a posse de drogas para consumo pessoal. Letra B, né, nós temos que o prazo, como eu falei para vocês, máximo é de 5 meses. Reincidente, 10 meses, né? E a internação voluntária, nos casos de tratamento de usuários de drogas, vai perdurar pelo tempo que for necessário para desintoxicação e o prazo máximo é de 90, né? E o artigo 51, o inquérito policial ele será concluído no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso, né? Podendo ser prorrogado ali uma única vez por igual período, ou, né, a gente vai ter aqui a questão de 90 dias quando solto, podendo ser, né, gente, prorrogado. A gente vai ter aqui a questão, né, por até 180 dias, né, quando solto, ok? Então, ficamos por aqui, né? Fizemos aí uma análise importante dos principais tópicos, né, que pode cair na sua prova. Não deixem de estudar, sempre releiam, façam questões e estou à disposição. Um beijo grande e até mais.